Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Mais um videozinho aqui de pandas. Não se esqueçam que os arquivos estarão aqui no GitHub, tá bom? github.com/zorobabel e serão os primeiros, tá aqui ó, PandasBR. Só abrir, vocês já vão estar lá, tá? E caso vocês queiram, também tem a parte aqui do manual do Pandas, também vai estar lá no GitHub. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim vocês saberão quando sairão os próximos vídeos. Então vamos lá, vamos falar a segunda parte do que eu estava falando aqui de séries, tá bom? Eu só não continuei porque meu vídeo já estava em 15 minutos do vídeo anterior, tá? Então, expliquei um bocado sobre o que é uma série, o que é um índice, bababá. Deixa eu só rodar essa partezinha aqui que é para eu poder continuar executando. Então, vamos lá. Vamos essa parte que nem eu coloquei, séries como arrays. Então, assim, na hora que você retorna uma série, por exemplo, eu vou colocar aqui série com nome, tá? Só para poder ter ela aqui no meu ambiente. Aí se eu clicar aqui, executar um type, né? Série com nome. E eu executar aqui, ó, veja que ele volta como pandas core séries série, então ele volta uma série mesmo. Se eu pegar, por exemplo, um dos elementos, ele volta só como numpy.float64. Ele vai voltar só um único elemento. E veja que ele volta como um elemento do numpy. Ele não volta como simplesmente só um número, ele é um elemento do numpy. Se você não lembra essa parte de objetos, etc., tem o vídeo do melhor curso de Python lá para os primeiros. Tem falando sobre o assunto. Tá? Sobre objetos, sobre objetos não mutáveis, mutáveis e afins, tá bom? Então, por exemplo, aqui no float, beleza? Então, na hora que eu voltar aqui, ele volta como um pandas core séries. Se eu colocar aqui ponto .array, por exemplo, ele volta como um array do NumPy. Então, se eu quiser pegar aqui e voltar como 0, voltar como 1, voltar como 2... E assim por diante, você também pode transformar este bendito aqui como um array, tá? Tanto que se eu vier aqui e fizer desse jeito, ele volta como se ele fosse realmente uma lista. Quase como se fosse uma lista pura do próprio Python, tá bom? E tanto que você pode voltar direto como um array do NumPy. Por exemplo, se eu fazer aqui no to.numpy, por exemplo, ele volta como um array do próprio NumPy. Então ele volta literalmente como um array, que é o type. Eu vou voltar aqui, ó. Veja que ele volta como numpy.ndArray. Beleza? Então, por isso que na hora que a gente importa, também nós estamos importando tanto pandas quanto numpy, porque, tipo, é um precisando do outro praticamente. Tá bom? E quando a gente está tratando de arrays também, podemos trabalhar também trabalhar com operações matemáticas, né? Então, tanto operações que simplesmente a gente soma de todos os números, né? Como a gente pode fazer multiplicação de matriz e afins. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu vou criar aqui o A, que é igual séries, beleza? np.séries, né? NumPy não, pd.séries. Aí eu vou colocar aqui um np.random.randn. Eu sempre confundo esse bendito desse comando. É randn, isso. Randn, tá? Só com 5 números, eu não vou ficar fazendo muita coisa, tá? E eu vou fazer aqui o B também só com 5 números. Tanto que se eu mostrar aqui o A, ele vai ter esses números. Se eu mostrar o B, vai ter esses outros números aqui. Belezinhas? Então, por exemplo, se eu fizesse uma operação escalar, como por exemplo, veja que aqui é o A, normal. Beleza? Então eu vou deixar aqui o A só para a gente poder ver os números aqui em cima. Tá bom? Então se eu fizer, por exemplo, A mais 1, olha só o que acontece. Ele soma 1 em tudo. Se eu fizesse vezes 3, se eu elevasse ao quadrado, e assim por diante. E se eu somasse, por exemplo, A mais B, como eu já tenho os mesmos tamanhos, não tem tanto problema. Então eu somaria A mais B. A menos B, por exemplo. A elevado a B. Aí vai ser elemento a elemento. Aqui, ó, não definido, bababá. Multiplicou aqui, tanto que vou colocar aqui o
o B para a gente poder analisar também, tá? Então, ó, então veja que ele fez as operações matemáticas. Né? Então, se eu multiplicasse um pelo outro, por exemplo, então seria 0,15 menos esse, é de 0,5 e assim por diante. Tá bom? Então, nós podemos também fazer esse tipo de operação. Então, uma coisa que é bem interessante, por exemplo, se eu quisesse tirar uma média, por exemplo, disso aqui, eu poderia. Eu posso, tem as operações que o próprio NumPy ele faz, aqui eu não lembro de todas, não lembro como é que faz média, pera aí, deixa eu... tá, tem que usar, acho que o NumPy, np.avg, acho que, por exemplo, se eu fizer aqui, ele volta a média de todos os elementos, né? Então ele vai fazer aqui do A, ele vai somar tudo, depois disso dividir por 4, aí ele volta a média. Então se eu pegar, por exemplo, a média aqui do B, ele vai voltar um número menor, né? Porque aqui tudo é bem menor que isso. Dá para você fazer desvio padrão no NumPy, dá para você fazer, deixa eu ver, eu só não lembro como é que faz, STD, que é o Standard Deviation, né? Desvio padrão. Dá para você pegar o desvio padrão daqui, dá para você pegar o desvio padrão do B. Não se esqueça que o desvio padrão sempre volta positivo, porque eu lembro a fórmula do desvio padrão é x menos a média elevado ao quadrado. Eu sei que você pega isso daqui, raiz disso. Não, é média, né? Então, por n. Se você for pegar amostral, é n-1. É isso, esse é o desvio padrão. Essa é a fórmula do desvio padrão. A soma disso daqui e é soma, né? É a média disso daqui, então é isso daqui. É soma de x menos x, a média elevado ao quadrado, dividido por n, ou n-1, raiz de tudo isso daqui, raiz quadrada de tudo isso daqui. Por isso que ele acaba ficando positivo, porque eu faço a soma da diferença entre o desvio padrão, tá? Entre o desvio padrão, não, entre os desvios, né? Que é a média menos, o valor menos a média. É isso, tá? Agora, se a gente for tratar, por exemplo, na questão dos filtros, então a gente pode usar, por exemplo, se a gente pegar aqui vamos dizer assim, o valor aqui de A. De A são esses valores que eu tenho aqui em cima. Beleza, mano? Então, se eu pegar aqui um A, eu posso colocar, sei lá, tipo, A maior que 1. Então, quais são os números que vai voltar? Os únicos números que vão voltar, vai voltar o 2 e vai voltar 1, que são os únicos números maiores que 1. Número maior que 0, eu só tenho esses. Quais são os números menores que 0? Então, por exemplo, quais são quando A for maior que B? Então, ele vai ver elemento a elemento, ó. Este daqui é menor que esse daqui é menor que este. Peraí, cadê o B, 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 B? Ó. Veja que eu estou pegando só os números A. Então, ó, 2 é maior que esse. 1,4 que é 3, que é o terceiro. E o último também que é maior, né? Porque afinal de contas, menos 0,2 é maior que menos 0,8. Né? Então, ele vai comparando elemento a elemento, conforme ele vai voltando verdadeiro ou falso, ele vai retornando os valores. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se eu fizer isso, veja que ele vai voltar uma lista de verdadeiros ou falsos. Então, quer dizer que se eu passar uma lista de verdadeiros ou falsos, veja que é uma série também. Se eu passar uma lista de verdadeiros ou falsos dentro do A ou do B, será que funciona? Então, por exemplo, aqui é o B, eu tenho esses 5 elementos. Então, vamos fazer aqui uma lista dentro dele, true, false, false, true, false. Se eu fizer isso daqui, será que ele vai voltar os valores? Ele vai voltar os verdadeiros. Então, ele vai voltar o menos 0,03 e vai voltar o 0,04. Exatamente desse jeito. Então, um filtro nada mais é que quando você passa para dentro da série uma lista de verdadeiros ou falsos, uma lista booleana, que neste caso, quando passa realmente para ali dentro, se você fizer uma operação, ele vai estar passando uma série de valores booleanos. Só que se eu fizer aqui, ó, aqui ele vai estar tratando como uma lista comum, tá? Então, dentro do próprio dentro do próprio Pandas, ele mesmo se vira com esses quesitos, tá bom?
Então, já que a gente já chegou aqui, vamos ver como é que é o arquivo que a gente mexeu, que é o arquivo que está aqui, que é esse housesTorrent.csv. Eu vou executar aqui, né? Se eu não errei no código, ele vai voltar, tanto que se eu colocar aqui aluguéis, por exemplo. Aí veja que na hora que eu abri, ele não colocou a primeira linha como um índice, né? Mas não tem problema. Né? Isso a gente vai tratar mais para frente na hora que a gente estiver trabalhando com data frame, quando a gente estiver abrindo arquivo externo e afins, tá bom? Só que vamos selecionar uma das linhas, uma das colunas, por exemplo. Vamos selecionar a quantidade de quartos, que é rooms. Eu tenho que colocar aqui. Veja que ele volta. Isso aqui é uma série. Tanto que se eu fizer aqui type, para saber qual que é o tipo. Tem que ser type, né? Não tile. Type. Então veja que ele é uma série. A coluna em si é uma série. Então, só mostrar novamente. A coluna que eu estou tratando é uma série. Se eu vier aqui e voltar no aluguéis inteiro, ele está tratando de um data frame. Exatamente como eu disse. Então veja aqui, ó, eu tenho a quantidade de linhas. Veja que como ele já está voltando int 64, eu sei que todos os valores que estão nesta coluna, eles são de números inteiros. Como o próprio pandas ele já converteu, não tem tanto problema. O problema seria, por exemplo, se ele voltasse como object. Aí fica meio complicado da gente poder fazer um cálculo. Quer ver? Ó, eu vou voltar aqui no aluguéis. Eu vejo que eu tenho o rent amount aqui. Né? Então, se eu vou voltar aqui, eu vou colocar aqui, ó, rent amount. Ele voltou isso. Veja que eu estou tratando de números, eu estou tratando sobre valores em reais, só que quando ele volta object. Então, ó, vou mostrar para vocês a diferença. Então, se eu voltar aqui no aluguéis novamente, aí eu vou ver aqui, ó, flor, animal, bababá, se ele aceita animal ou não, tá? Aí eu vou tratar mais para frente quando a gente vai falando sobre dados categóricos, dados numéricos e afins. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar a quantidade de quartos, que eu lembro rooms, ele já volta int 64. Então se eu lembro o comando é np.sum. Veja que ele voltou um número que é 15155. E se eu tentar fazer um np.sum aqui, num valor que ele voltou como object? O que ele fez? Ele só concatenou todos os valores. Por quê? Porque ele interpreta que aquilo ali que nós estamos trabalhando não são valores em reais, são simplesmente um monte de texto. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora que a gente estiver vendo qual que é o tipo de dado que nós estamos trabalhando. Então, eu vou só tirar aqui, tá? Só para não ficar tudo isso. Que eu saiba isso aqui é dtype. Dtype, ó, veja que o dtype ele é O, que é de objeto. Se eu voltar aqui com o dtype, ele volta que é do tipo int 64. Né? Então, principalmente quando nós estamos fazendo operações de valores agregados, soma, desvio padrão, média, mediana e afins, precisamos que todos os dados eles estejam corretos e todos os dados eles sejam do mesmo tipo. Então vão ser no tipo numérico, seja inteiro, seja decimal, seja float, seja lá o que for, tá bom? E isso nós vamos tratando mais para frente, principalmente quando nós estivermos tratando sobre as operações que nós temos que fazer para tratarmos os dados dentro do Pandas. Beleza, queridos e queridas? É isso daí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E aquele mesmo esquema, se gostou, curte, compartilha, assina o canal e ativa as notificações, assim vocês saberão quando sairão os próximos vídeos. Não se esqueçam que no GitHub também tem as datas de quando sairão os vídeos, e lá também estarão os arquivos caso vocês já queiram obtê-los. Beleza, queridos e queridas? Beijo na bunda, até mais!